Paz seja Jesus, meus irmãos. Hoje estamos aqui para mais um episódio do Mais Bíblia Podcast e hoje estamos aqui com o nosso pastor Paulino, juntamente com as adolescentes. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Paulino, estou aqui a convite dessas adolescentes. Pastor, antes de começarmos, hoje o nosso podcast, antes de tudo, será sobre arrebatamento. Antes de começarmos nosso papo, que é um bate-papo, a gente queria perguntar como que o senhor começou seu ministério? O ministério, a gente inicia lá bem embaixo, né, digamos assim. Primeiro vem com a conversão, a gente se torna um cooperador, né, e trabalhando, e servindo ao Senhor, orando, buscando a Deus, e aí a gente entende que a gente tem um chamado. E também Deus coloca isso no coração da gente e também dos superiores, né. Eh, então chega aquele momento em que a gente é separado, né, mas eu recebi um chamado diretamente de Deus, para o pastorado. Pastor, a próxima pergunta é como o senhor aceitou Jesus, assim? Então, eu aceitei Jesus, eh, em um tempo que tinha poucas igrejas, eu aceitei Jesus aqui em Matipó, e foi através da leitura bíblica. Meus pais, né, ganharam as Bíblias e eu comecei a ler por curiosidade. E na medida que eu fui lendo, o Espírito Santo foi me iluminando e chegou um momento que eu entendi que eu era um tremendo pecador. Antes eu achava que não era, porque para mim não fazia nada de errado, mas então o Espírito Santo me convenceu, que eu era um pecador e o que a saída para mim era aceitar Jesus, né. E assim eu fiz. Quando eu fui à igreja, eu fui só mesmo para fazer a minha confissão de fé, a confissão pública, porque dentro de mim eu já era crente. Então vamos lá para o nosso papo. Pastor, minha primeira pergunta sobre questão do arrebatamento é por que os cristãos têm que crer no arrebatamento? Por que, que o cristão tem que almejar? Olha, o arrebatamento, ele faz parte do nosso corpo de doutrinas. Eh, corpo de doutrinas bíblicas, e a nossa denominação, Assembleia de Deus, eh, professa a doutrina é bíblica, não é da Assembleia de Deus, a doutrina é bíblica, e o arrebatamento, então, é uma esperança do salvo. O arrebatamento é que nós cremos, pregamos e professamos, é aquele momento que Jesus vem para arrebatar a sua igreja, levar a sua igreja para a glória. Então, todo cristão que serve ao Senhor e que estamos aí nesse mundo pecaminoso, nós temos então essa esperança de estar na eternidade com o Senhor, estar no céu. Então, eh, o cristão, de um modo geral, ele almeja isso, porque aqui na terra a vida é passageira. Então é por um tempo aqui, mas a nossa esperança está na eternidade. Pastor, a próxima pergunta vai ser: qual é a linha teológica que a gente defende? Sobre o arrebatamento. Isso. A, a linha teológica, quanto aí à doutrina das últimas coisas, e referindo ao arrebatamento, nós cremos no arrebatamento secreto,
o arrebatamento antes da grande tribulação. Então, nós cremos que a igreja, que nós não passaremos pela grande tribulação. Pastor, já pegando uma resposta do senhor, o arrebatamento será visível para todos ou invisível? É, a volta de Jesus, ela tem duas etapas. No arrebatamento, o arrebatamento será secreto, totalmente invisível para o mundo. E então as pessoas tomarão conhecimento após, né, a igreja desaparecer da terra. Nós temos então a, a volta de Jesus em duas fases. Primeiro, secreto, para levar a igreja, levar os salvos. E depois de 7 anos, Jesus ele volta com a igreja para dar livramento a Israel. Então, pastor, como será a volta de Jesus? Ah, bom, eu não, assim, não entendi bem aí a colocação da pergunta, né? Como será a volta de Jesus? Ah, eu não sei se eu vou estar respondendo dentro daquilo que está na sua mente, dentro da sua pergunta. É, já falamos então, a volta de Jesus, no caso do arrebatamento, ele será secreto, será invisível e também a gente não sabe nem dia nem a hora. A gente tem que estar preparado porque será de surpresa. Pastor, assim, o arrebatamento secreto vai acontecer assim que o anticristo assinar o acordo de paz com as nações? Dentro do nosso entendimento, pode sim estar acontecendo, tá assinando qualquer coisa assim, mas o que nós esperamos é que seremos arrebatados e assim que a igreja for arrebatada, então que o anticristo vai se manifestar. Agora, é claro que tudo vai estar caminhando para o aparecimento dele, né? Ele vai estar se fortalecendo, né? Porque o anticristo será um homem, né? É, um homem normal, natural. E então a gente, a Bíblia diz que o que impede o aparecimento do anticristo é o Espírito Santo e a igreja. Mas então, assim que a igreja for arrebatada, que o Espírito Santo levar a igreja ao encontro do Senhor Jesus nos ares, então o caminho fica livre para a manifestação do anticristo. Mas, tipo assim, quais vão ser os sinais que vai mostrar a volta de Jesus? Depois que o anticristo assinar o acordo de paz. Sinais, olha, é como a gente está observando, observando o mundo hoje. É, guerras, é, existe uma, digamos assim, o mundo está um tanto descontrolado, né? E há uma procura, há uma busca por alguém, por um homem que venha governar o mundo, eh, e venha trazer paz para o mundo. Porque nós não estamos vivendo em paz, não existe paz no mundo, né? Há uma corrida armamentista muito grande. A gente vê a as grandes nações, as potências, né, como Estados Unidos, China, Rússia,
estão só armando, mais armamento, mais armamento. Pequenas nações também, ou nações menores, estão armando, estão eh, se preparando. Então, eh, esse é o caminho para a chegada do anticristo, porque existe então uma busca, uma esperança por um homem que venha governar o mundo, que venha trazer paz, que venha fazer acordo de paz, que venha trazer paz global. Mas, tipo assim, o que vai acontecer com o pessoal que vai ficar? Com os povos que vai ficar aqui no arrebatamento? No arrebatamento, então, subirão os salvos em Cristo, aqueles que estão servindo ao Senhor, que estão preparados. Aqueles que ficarem, a vida aqui, ela vai continuar normal, porém sem a igreja. Mas a vida aqui continua normal, enfim, a mesma coisa. Só que eles não vão estranhar que um povo sumiu, assim? Sim, claro que será um terreno para o anticristo se manifestar, porque em todo o mundo desapareceu tanta gente e que eles não sabem explicar. Eh, Aí, né, daí a pouco alguém vai falar que é a teoria da conspiração, vai falar que foram pessoas ou extraterrestres, né, de outros planetas, né, de outros mundos que vieram aqui e Tem muitas hipóteses. tem muitas hipóteses. Então, na verdade, ninguém terá uma explicação correta, digamos, uma explicação científica, né? Aqueles que conhecem a palavra que ficaram, eles saberão que foi Jesus que arrebatou a igreja. Mas para os céticos, para os que não acreditam, de repente até mesmo para a ciência, eles não vão falar, Jesus arrebatou a igreja, né? E Então, tipo assim, os que souberem, eles não vão esconder, já vão saber que vai ser o anticristo vai reinar, vai ter o sinal da besta. E em que momento também que vai colocar o sinal da besta? é, sobre as pessoas que ficarem, elas se esconderem, eh, imediatamente ao arrebatamento da igreja, então inicia o período de 7 anos, que é dividido em duas partes. O primeiro período de 3 anos e meio é chamado de tribulação. E o outro período de 3 anos e meio será chamado de grande tribulação. Os 3 anos e meio primeiros será um período bom para o mundo. De paz, né? 3 anos e meio de paz. 3 anos e meio de paz, a igreja saiu, o anticristo vai estar reconstruindo, vamos dizer assim, a economia do mundo, a religião. Então, será um momento que ele vai estar se organizando para reinar. E vai ser, então, nesse tempo que ele vai fazer um acordo de paz com Israel. E então, nesses 3 anos e meio, haverá paz. Mas, e terminando esses 3 anos e meio, o anticristo vai, então, se revoltar. Ele vai querer ser reconhecido como Deus, adorado como Deus, e vai assentar em Jerusalém, no templo, exigindo adoração. Então, nesse momento, rompe a aliança com Israel. E inicia, então, o período de mais 3 anos e meio, que é o período, então, chamado de Grande Tribulação. Parece que você falou sobre marca da besta na Sobre sua a marca da besta. pergunta. Qual o momento que eles vão colocar? E, tipo assim, o que É. vai acontecer com aqueles que não colocarem?
A marca da besta, então, ela será colocada, como eu disse, o anticristo vai estar organizando o mundo, digamos assim, a economia e tudo mais. Então, as pessoas que estiverem aqui, então serão organizadas de uma certa maneira, elas serão marcadas, porque o anticristo se levantará nesses primeiros 3 anos e meio de paz, não vai fazer acordos e tudo, eh, mas depois desses 3 anos e meio, ele não vai aceitar ninguém contra ele. Então, eh, as pessoas, então, como diz a Bíblia, é para comprar, para vender, para negociar. Eles terão que ter uma marca, terão que ter um número. E quem não tiver, então não vai conseguir comprar e nem vender. Eu entendo que essa marca é uma prova que você está aderindo à ideia que você está do lado do Aceitando o anticristo. Você está aceitando o anticristo. E aquele que não aceitar a marca da besta, então, eu acho, né, ele vai ficar sem condições de vida aqui. A fome, não vai Vai conseguir. passar fome, vai ser perseguido, né? Não sei se ele vai. Como será a sobrevivência dele? Mas será muito difícil. Eles vão perseguir essa pessoa que não vai aceitar a marca da besta e eles vão tentar matar ele? É, os Sim, cristãos que ficaram. porque se a pessoa, se ele não está aceitando, ele está declarando que ele é contra. Ele é contra o anticristo, é que ele é contra a ideologia, é que ele é contra o sistema. Então, ele tem que ser eliminado. E aí eles vão tentar matar ele. E se ele morrer, ele vai estar morrendo por Jesus. Então ele vai ser salvo? Se ele estiver morrendo, então, nesse caso, pela fé em Cristo Jesus, porque ele não quer aceitar, porque ele reconhece ou ele sabe pela Bíblia que é o anticristo, né, que o diabo está por trás disso aí, então, sim, ele vai ser salvo. Mas vai ser muito mais difícil ele ser salvo, porque se ele Vai ter o não Espírito subiu, Santo, não vai ter o Espírito. Corretamente, como que hoje, né, com a facilidade que tem para a gente servir a Cristo, né, e tá. Se tiver achando difícil, vai ser muito mais difícil nesse tempo. E lembrando que 3 anos e meio de governo do anticristo, os 3 anos e meio primeiros, a primeira parte, vai ser o anticristo governando o mundo. O mundo vai estar no domínio dele. Não vai ter. Os outros 3 anos e meio vai ser Deus. Porque numa outra oportunidade a gente vai estar falando, porque aquelas pragas que sobrevirão, aqueles juízos que sobrevirão na grande tribulação, é Deus tratando com Deus aplicando o juízo ao mundo e a Israel. Ai, pode falar. Ô, pastor, mas olha, sobre isso que você falou, vai ter os 7 anos da grande tribulação, da grande tribulação, aí depois só Deus vai ser. É, quando eu digo que Deus estará no controle, eu falo porque até então o anticristo organizou, se preparou, e ele chega naquele momento, então, que ele quer ser como Deus, adorado como Deus. E então, é quando ele quer ser adorado como Deus, e o povo vai adorar. Muitos, o povo vai adorar ele como Deus, vai gritar assim, quem é semelhante à besta, né? Ah, vai estar tecendo elogios e mais elogios. Então,
Quando eu digo assim sobre governo de Deus, é porque aí eu quero dizer assim, que aí Deus começa a derramar as pragas, os juízos, e o anticristo, nem o anticristo, nem o povo, eles terão como escapar. Porque antes ele vai estar fazendo, ele vai estar dominando, ele vai estar governando, Deus vai estar permitindo. Só que depois, aí Deus vai estar mandando praga, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E ele não tem domínio, e ele não tem condição de salvar o povo, de Pastor, impedir essas coisas. aí, depois que acontecer esses 7 anos, a igreja vai descer e vai guerrear com Israel? Conta pra gente. É, olha, após o arrebatamento, então, para a igreja é arrebatada, vai para o céu, encontra com Jesus nos ares. Para a igreja, então, está com Jesus e o mundo está aqui, iniciou o período da tribulação. Enquanto aqui no mundo está ocorrendo a tribulação, e grande tribulação, a igreja está na glória. Após o arrebatamento, na glória, a igreja vai para o tribunal de Cristo para os crentes serem galardoados pelos seus trabalhos, pelas suas obras. Após os galardões, as recompensas, segue-se então as bodas do Cordeiro, a grande ceia, Jesus ceando com a igreja, festa. E então cumpre-se os 7 anos e os 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação, cumpre-se aqui na terra, né, para quem ficou, a igreja está lá na glória, então, na festa, aí vai chegar o momento desse período, o final da grande tribulação, 7 anos, que o anticristo, então, se levanta contra Israel, porque Israel não adora, não aceita, e ele reúne as nações da terra para guerrear contra Israel. E chega no momento que Israel está a ponto de ser exterminado. Então, quando eles estiverem nesse momento, quando eles já não estiverem mais resistindo, não aguentando mais resistir a esse ataque, eles vão clamar pelo Messias. E então, nesse momento que Jesus vem, e ele vem com a igreja. Ele desce com os seus, ele desce com a igreja, e a Bíblia diz que ele desce e pisa no Monte das Oliveiras. Pastor, como será após o arrebatamento? Continuará, por exemplo, tendo todos os países, cidades? Porque tem a questão, né, da paz. Ele vai estabelecer a paz e a paz vai reinar. Então não vai ter guerra, essas coisas. Vai continuar tendo essa divisão de país, nação. Sim. Não, após o arrebatamento da igreja, as nações continuam a mesma coisa. Só que a gente vai ver lá no Apocalipse que esses, digamos, presidentes, governadores das nações, eles vão, eh, vão entregar o seu poder para o anticristo. Vão entregar voluntariamente, de repente faz parte, e se não entregar voluntariamente, eles serão sacrificados, né? Mas, então, esse governador, o anticristo, ele será um ditador mundial. Eh, as nações continuarão existindo, porém, eh, terão seus governadores, seus presidentes, mas terá um que governa todos. Pastor, igual você falou, que, vamos supor, o presidente do país não aceitou isso, vai ser exterminado, o povo não vai se revoltar com o anticristo, não, porque Olha, eu acho, vem as questões, de
de um país ou de um presidente ele resistir, não querer, mas eu acho que essas chances serão mínimas, porque o anticristo vai estar oferecendo uma coisa boa. Ele vai estar oferecendo, por exemplo, para um país, ele vai estar oferecendo garantias para aquele país. Então, será muito difícil rejeitar. Mas ainda que de repente um presidente rejeita, mas de repente o povo do presidente, ou seja, aquela nação, o povo, de repente eles querem, né? E, e como o anticristo estará num governo global, será também praticamente impossível um país sobreviver sem estar alinhado com ele. Porque ele vai impor sanções econômicas e acabou. Né? O senhor falou também um pouco antes sobre as recompensas, né? Sobre os galardões. E é, como que essas recompensas vão ser dadas? Assim, para os salvos. Bom, você pega como que serão dadas essas recompensas. Então, a, a Bíblia fala de coroas, de coroa de glória, coroa de justiça, e me parece que são 4 tipos de coroas que farão parte da recompensa. E essa recompensa, então, como eu disse, a igreja arrebatada vai para o tribunal de Cristo. É um tribunal para julgar as obras. Eh, Então, essas recompensas serão de acordo com as obras, serão de acordo com o trabalho. Então, se, por exemplo, uma pessoa, instantes antes de morrer, aceita Cristo, ele vai receber uma recompensa? Não, Não vai ser seu galardão? não, que galardão de quê que ele vai receber? Se ele não Vai. trabalhou, porque ele vai ser salvo. Sim. Ele está salvo. E para mim, né, já não preciso nem de recompensa pelo meu trabalho, né? Só a salvação já está. Mas eh, digamos, ele aceitou Jesus, creu em Jesus e morreu imediatamente. Então ele não teve tempo de trabalhar para Jesus, fazer nada, porque, digamos, antes as obras dele eram obras más, né? E, na verdade, será, então, julgado ali as obras dos justos, dos santos, dos que foram arrebatados. Então, não trabalhou. Pastor, mas assim, vamos supor, ele era um cristão antes, aí ele se desviou e aceitou Jesus novamente antes de morrer. Ele vai receber o seu galardão pelas suas obras feitas antes? Ó, a Bíblia diz que serão julgados segundo as suas obras, e aí eu vou deixar essa aí só, vou deixar para Jesus. É, Pastor, também tem a questão que lá no céu não terá pranto, dor, sofrimento. Aí, muita gente fala assim, né? Que lá no céu a gente não vai lembrar de ninguém pra não ter esse sofrimento. Mas também tem outros que debatem falando que a gente vai lembrar sim, só não vai ter o sofrimento e a dor. O que você acha? Meio contraditório, né? então, é contraditório, porque se você tem lembranças e não tem sentimentos, né, digamos assim, então a lembrança também não justifica. Ah, você lembra de uma coisa, mas você não sente nada. Você lembrou de uma coisa ruim e não sentiu nada. Lembrou de uma coisa boa, também não sentiu alegria. Então, né? Mas vai lembrar ou não vai? Então, olha, é, isso no meu pensamento, na minha ideia, é, nós estaremos na glória, ainda que lembremos ou que conheçamos as pessoas lá,
a gente vai estar numa outra dimensão, num outro entendimento, a gente vai estar numa dimensão espiritual. Porque a gente não terá corpo físico. Não terá corpo físico. Eh, por ocasião do arrebatamento, o corpo é transformado. Quem morreu, o corpo é ressuscitado, ressuscita num corpo glorioso, ou corpo glorificado. Quem está vivo será transformado nesse corpo glorificado, sobe ao encontro do Senhor. Então, eh, às vezes nós temos dificuldades com a nossa. Porque a mente humana, a nossa mente é limitada, muito limitada, principalmente quando se fala de coisas espirituais. Eh, então, nós estaremos numa dimensão espiritual. Então, como eu disse, a gente pode conhecer, mas iremos conhecer numa dimensão espiritual. Se iremos sentir alguma coisa, porque a gente vai sentir também eu creio, numa dimensão espiritual. Enfim, eu entendo que tudo que nós vermos e sentirmos será numa outra dimensão e não nessa dimensão humana, não no nosso entendimento humano. Entendi. Mas, pastor, por exemplo, uma pessoa muito próxima a mim, tá repreendido, né? Mas Vai lá. foi pro inferno. E aí eu vou lembrar dessa pessoa. Aí, por exemplo, se eu lembrar dessa pessoa, eu não iria ficar chateada porque ela não. Olha, o outro detalhe é o seguinte, não me lembro agora, mas está num salmo. A colocação que eu vou fazer é o seguinte: você está no céu, no lugar de glória. Digamos, você está no paraíso. Um paraíso. O que é um paraíso? Um lugar de delícias. Delícias incontáveis. Você tem a presença de Jesus. Então eu entendo que você não vai ficar lembrando de coisa aqui. Vai ficar lembrando de coisa ruim. Mas você não. Para a gente ter, assim, só para me fazer aqui até uma colocação, é, tô falando de mente humana, né? Ah, em quantas coisas hoje, coisas ruins que eu passei na minha vida, eu não lembro mais delas. Tanto faz coisas ruins e coisas boas, eu não lembro. Na verdade, a mente da gente, quanto ao passado, a gente tem flashes, né? Mas praticamente, de repente, vocês que são adolescentes ainda, de repente vocês conseguem, você consegue imaginar um dia, assim, você tá sentado, dá asas à imaginação, você consegue lembrar de todos os pormenores do dia há 2 dias atrás? Não. Não. Você vê. 2 dias atrás, a gente não lembra de pormenores. A gente lembra de alguns flashes, né? E se eu perguntar até o que você comeu há 2 dias, você não sabe. Não lembro. Então, eu acho assim que a gente vai estar na glória, é delícia, é festa, é gozo, é Jesus, é anjo. Já não vai estar. Sim. A gente eu imagino assim, que esse mundo passou, ficou para trás. Então, nós não iremos lembrar das pessoas que estarão. Não. Porque seria muito triste. É. Seria muito triste. Aí a gente já falou questão de sentimento, que a gente vai estar numa outra dimensão. Não sei como que serão os sentimentos, que tipo de sentimentos a gente terá, né? Mas a gente, né, como a Laila disse ali, né? Que a Bíblia diz, né? Não sei se foi você que falou, que não tem choro, não tem pranto, não tem dor.
não tem lágrimas. Então, eu acho que a gente não vai lembrar, que como nós já falamos. Achei, ó. É. Apocalipse 21:4. Deus limpará os seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Aí, né, complementando, aí a Bíblia diz que lá não vai entrar nada comum, nada imundo, nada que perturbe. Então, é difícil até a gente entender esse gozo. Às vezes eu fico perguntando, né, embora Adão e Eva tá lá no jardim, eles humanos, mas eu fico a perguntar como que era a vida de Adão e Eva, como que eram os sentimentos, como um lugar Gozo. só de gozo, não tem um mal, não tem pecado, né? Não tinha mal, não tinha pecado, não tinha nada. Então, como você. Às vezes nós imaginamos, assim, gente, vai ser difícil ficar no céu, porque vai ser monótono. Sim. Só vai cantar. Não vai ter briga, né? Vai ter briga, né? Entretenimento. Não, a gente, vamos, digamos assim, a gente já costumou brigar, entre aspas, aí, discutir, né? Zoar, né? Assim, né? Aí não vai ter isso, não, gente. Espera lá, como é que vai ser essa vida? Vai ser muito monótono. A gente vai ficar lá, né, o tempo todo. Tanto. Uma criança já perguntou isso pra mãe dela. Minha mãe. Mas então, não, haverá atividades no céu. Como? Você não Não. sabe, né? Não me Sim, pergunte. né? Mas por que os anjos não estão lá? Os anjos não tem anjo. E na verdade, eu até mudando aqui um pouco aqui o raciocínio e a questão da visão bíblica, e depois do é, depois da grande tribulação, Jesus vem em glória com a igreja, dá vitória a Israel. Ali então, ele vai reunir as nações, representar das nações, vai ter o julgamento das nações, as nações que irão entrar no milênio, participar do milênio, que serão 1000 anos de paz sobre a terra. Depois, Satanás vai estar preso. Depois de 1000 anos, Satanás será solto. E ele vai enganar as nações novamente. E aí Jesus, né, encerra, né, lançando ele no lago de fogo. Aí vem o juízo final, onde vai a condenação de todos os ímpios de todas as épocas. E aí encerra esse ciclo aí e nós vamos entrar no estado eterno ou na eternidade. Aí a Bíblia diz: novos céus e nova terra. Aí eu não sei, né? A nossa vida, né? A nossa vida nesse novo céu e nessa nova terra. Novo céu nessa. Porque porque até nesse período que a gente está falando aqui, a igreja é arrebatada, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, Jesus volta, ainda está um processo de julgamento o mundo aqui, mas depois que termina esse processo todo, então entra-se no estado eterno, novo céu e nova terra. Esse novo céu e essa nova terra, com certeza, o governo é Cristo. Mas eu não sei como que a gente vai estar nesse novo céu, nessa nova terra, com um corpo glorificado. E que se haverá governo e haverá. Porque eu estou me referindo à questão da vida monótona. Sim. Porque não terá vida monótona. Não. Nesse novo céu e nova terra, eu não sei como será, digamos, a vida nesse novo céu, nessa nova.
Entendi. Pastor, como será no Apocalipse 2, versículo 11, fala: aquele que conseguir a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. O que seria o castigo da segunda morte? Ah, a segunda morte é o castigo que os ímpios irão receber, porque eles morrerão fisicamente e morrerão eternamente. O que que é a morte eterna ou segunda morte? É a pessoa no castigo eterno, sem a presença de Deus e para nunca mais sair. Essa é a segunda. Então, morte física e morte eterna. Pastor, e o que vão ser. Fala pra gente, se dá uma passada sobre as bodas do cordeiro. Vamos fazer. Vai ter comida no céu? Porque vai ter a Fala que vai ter ceia. a ceia, né? Aí a Então vai gente ter quer comida. saber. Então, aí é que eu volto a dizer que às vezes as dificuldades que a gente tem com a mente humana de compreender. Não é vocês, não, é a gente de um modo geral. É, mas sim, haverá ceia, haverá comida. Uhum. Agora, eu não sei qual o tipo de comida, né? Maná que desceu do céu. Uai, Nós sentiremos fome no céu? hein? Não. É, Nós sentiremos Não. fome? Tem uma ceia, né? porque vai ter comida. Você tem comida. Vamos dizer assim, aí eu vou tornar a repetir aqui. Se nós teremos fome, será uma fome em outra dimensão, não nessa fome desse estômago nosso aqui, né? Digamos assim, que essa ceia, essa festa, se tem ceia, então tem que ter comida, né? Porque dentro da nossa mentalidade, ceia é comida, É. né? Agora, então, mas se nós estamos em corpo glorificado e perfeito, para que a gente precisa de comer, né? Ah, mas aí, de repente, lá no céu, esse alimento, é para. Sei não. Lá no céu a gente descobre. Lá a gente vai Lá a gente descobrir, porque descobre. se eu falar que é pra gente fortalecer, mas vai ter fraqueza lá, né? É. É, então, é, digamos então que essa comida que a gente vai comer é só comunhão. Então, Pastor, tem uma questão que gera muito debate nos cristãos, que é o seio de Abraão. Muitos falam que o seio de Abraão ele deixou de existir acho que a partir da, se não me engano, a partir da morte de Jesus, ele deixou de existir. E tem uns que acreditam que ele não deixou de existir e até usam como argumento que, vamos supor, os mortos em Cristo, onde eles estariam se não no seio de Abraão? Aí eles acreditam que ele trocou de lugar e foi para debaixo do trono de Deus. então, existe, né? Essas polêmicas, né? Ideias. E o que a gente tem é o seguinte. Ah, aí alguns, né, dentro do que você falou, alguns afirmam que quem morreu, porque na verdade, segundo a Bíblia, quem morreu até a ressurreição de Cristo, então que essas pessoas, então, eles desciam para o seio de Abraão. E segundo a Bíblia, o seio de Abraão é embaixo, num lugar na terra, debaixo na terra. Então, que as pessoas desciam para o seio de Abraão e que lá, aí tanto descia os justos, descia para o seio de Abraão, como descia os ímpios, com uma diferença.
os justos desciam para o seio de Abraão e os ímpios desciam ao Hades, ou Seol. E que entre o seio de Abraão e o Seol, então tinha um grande abismo. E então as almas de quem morria, até a ressurreição de Cristo, as almas dos justos iam lá para o seio de Abraão. Com a morte de Cristo, quando Jesus disse para o ladrão lá na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. E também nós temos outras passagens bíblicas que Jesus falou com o ladrão convertido ali da cruz, e ele estaria no paraíso. E o paraíso não pode ser o seio de Abraão ao mesmo tempo. Por quê? Se no seio de Abraão as pessoas desciam, no paraíso, por que o paraíso está em cima, segundo a Bíblia? Porque Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e que a Bíblia diz, ele mesmo diz que é o paraíso, e que lá ele ouviu coisas inefáveis, coisas indescritíveis, que ao homem não é lícito falar. Então, ele foi ao terceiro céu. Então, o paraíso está em cima, está no terceiro céu. Aí vem a questão que alguns afirmam que na morte de Cristo, que quando Cristo morre, Cristo, ele desce às partes mais baixas da terra. Ele desce, ele vai ao seio de Abraão, ele vai ao Seol, ele vai no mundo dos mortos, ele anuncia a sua vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, e que ele leva o seio de Abraão para o terceiro céu. E que ele faz uma mudança ali no mundo dos mortos. E que então ele leva as almas dos justos para o terceiro céu, para o paraíso. Bom, contando que as pessoas que morrem hoje, morrem salvas, elas vão para o paraíso. Está, segundo a Bíblia, abaixo do trono de Deus. Os ímpios continuam morrendo e continuam indo para o Hades ou o inferno. Não sei se respondeu. Não respondeu. Pastor, você falou com a gente aqui sobre a grande tribulação e sobre os anos de paz, né? Eu vou ler aqui pra você Mateus 24, do 4. Vou ler de 4 diante. Aí eu vou te fazer a pergunta, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores. Olhai-vos, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas essas coisas ainda são os princípios das dores. Esse é o momento da grande tribulação, porque vai ter o anticristo que ele vai reinar, mas aqui diz que vão ter muitos que vão dizer que ele vai ser o Cristo. Então vai ser muitos anticristos? Quem são esses que falam que vai ser o Cristo? Então, vamos atentar aí para um ponto que você leu aí. Parece que é concluindo aí, dizendo assim, esses são o princípio. Na verdade, nós estamos vivendo o princípio de dor. Já é o hoje? É hoje. Ah, sim. Esses que dizem que é o Cristo são os falsos profetas. São os falsos profetas. Ah, sim, entendi. E a gente está vivendo o princípio de dores por quê? Leia para mim novamente. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, aí um pouco antes aí diz assim que vai estar acontecendo falsos cristos e tal, tal, mas não é o fim, Entendi. né? Aí dá sequência dizendo que haverá guerras, rumores de guerras, mas isso é o princípio dores. Então, a, o que a palavra está dizendo aí, então, é princípio de dores. Então, ou seja, as dores começando. A Bíblia faz uma colocação eh, sobre isso aí, sobre dores de parto para uma mulher que vai dar à luz. Antes de dar à luz, ela sente dores. Na verdade, é quase comum, né? Durante a gravidez sentir dores, mas são dores fracas. Mas quando vai aproximando o tempo do parto, ou a proximidade, o mês, as dores vão aumentando, as dores vão se multiplicando. Mas digamos assim, mas ainda não é o parto ainda. Vai até chegar aquele dia e as dores, então, e aconteceu o parto. Então, mais ou menos isso que a Bíblia está dizendo. Tem isso, tem aquilo, tem guerra, tem rumores de guerra, tem fomes, tem pestes, tudo isso a gente tá vivendo isso aí. Porque a gente olha assim, a guerras e rumores de guerra sempre teve isso, mas o que a gente olha é que isso tem multiplicado, tem, né? Terremotos, sempre teve terremotos, mas se você comparar os tantos terremotos que tem hoje com o que teve no passado, só de um ano para o outro, já aumentou. Então, é isso que a Bíblia chama então de princípio de dores. Entendi. Pastor, já que o senhor falou que esse princípio de dores é o dia que nós estamos vivendo, é uma preparação, então, para o anticristo vir e eles aceitarem o acordo de paz. Sim, ah, esse princípio de dores. Então, porque hoje, digamos hoje, né, vocês que estão bem informadas aí, né, eh, sobre as guerras, né, hoje, claro que existe, eu creio, né, existe dezenas de guerras hoje, mas as guerras que estão em evidência hoje, quais são? Guerra de Israel e Ucrânia. Ucrânia. São as duas guerras que estão em evidência. E assim, o que que o mundo deseja? O que que os governantes estão lutando? Para quê? Para que essas guerras terminem, para que haja paz. Aí é um país impõe sanções econômicas sobre a nação lá. Aí o que a gente vê? Um grupo de nações lutando para que a guerra cesse. Aí vamos citar que até o presidente americano, né? Ele disse: assim que eu ganhar, eu acabo com a guerra na Ucrânia. Você sabe que ele falou isso. Mas ele acabou? Ele não conseguiu acabar. Então o mundo, né? O mundo está esperando, o mundo grita por paz. O mundo grita por paz. Só que o mundo está buscando uma paz na guerra. Ou quer dominar o mundo e fazer o mundo ficar em paz com guerra, massacrando o outro, né? Eh, Então, eh, ah, já estamos, podemos dizer, a gente já estamos num, num momento que a gente precisa de um líder mundial. Ou que o mundo deseja, um líder mundial, um que chega e bate o martelo, não, acabou, não tem isso.
Pô, vai ser assim. Porque, na verdade, ninguém está conseguindo fazer nada nesse sentido de manter uma paz. Por isso que o senhor citou que é meio difícil dos líderes não aceitarem esse acordo, né? Porque você vai ficar na contramão e aí, de repente, por exemplo, as nações pequenas, eh, as nações pequenas, o que que elas buscam? Por exemplo, segundo, ah, segundo lá a Rússia, as autoridades da Rússia, por que que a Rússia está nessa guerra com a Ucrânia, invadiu o território da Ucrânia? Por quê? Porque a Ucrânia estava buscando apoio, eh, digamos, apoio. Bom, a Ucrânia estava buscando, enfim, ela queria entrar para a OTAN. A OTAN é uma organização de países e, por exemplo, se a Ucrânia já fizesse parte da OTAN, não, os países que faz parte da OTAN estaria tudo a favor dela e lutando lá por ela, porque é um tratado, é um tratado de que um país entrou em guerra, o outro tem que defender. Não somente isso, mas é uma das coisas. Então, como ela buscou essa proteção, porque é um país pequeno, faz divisa com a Rússia, que é uma potência, ela foi buscar na OTAN. Mas por que que ela não buscou na Rússia? É porque a Ucrânia ela já fez parte da Rússia. Essa guerra não é a primeira guerra da Ucrânia com a Rússia. Ela já fez parte. Ela não quer fazer parte, então ela foi buscar na OTAN. Então, aí que a gente está falando, me fugiu um pouco aqui a pergunta dela. Aqui a pergunta. Eu só completei mesmo. Eu tinha feito a pergunta sobre. Não foi bem uma pergunta, tipo, Tá, afirmação é desse que princípio de dores que tava vai preparando pro favorecer. anticristo. Então, Favorecer. tá. Aí eu respondo então. Então, essa procura, essa busca, digamos, por proteção, aí de repente eu quero fazer uma aliança com um país, isso vai ser de acordo com a ideologia daquele país. Por exemplo, a gente veio o Brasil procurando aproximar da Rússia, aproximando da China. O Brasil sempre foi ligado com os Estados Unidos, mas, né, questões de governos, de ideologias, né, e tal, mas buscando. Por quê? Aí nesse mundo, nesse globo, você quer amigos, você quer ter aliança com países que vão te dar suporte. Não somente isso, mas que seja no comércio, mas e falando também na corrida armamentista, né? De guerra. Pastor, quando eu tava estudando Mateus 24, que foi o que eu li pro senhor, me surgiu uma dúvida. Eu até comentei com a Amanda, mas eu vou falar aqui, né, que se alguém que tiver a mesma dúvida, ela já me respondeu, mas só pra passar mesmo. Você É, responde pra gente. não, não. Vai lá. Se tantas pessoas já morreram sem Cristo, e tantas pessoas. E quando Jesus. Não, calma. Muitas pessoas já morreram sem Cristo, né? E tem muita gente que ainda não conhece Cristo, não sabe que Jesus salva, liberta. Jesus só vai voltar quando todos souberem. Ah, Tipo assim, não seria muito injusto com essas pessoas que já morreram, não tiveram a oportunidade de conhecer? mas Entendeu? olha, existe também aí algumas divergências nessa questão aí. É que alguém diz que parece que é isso que você está perguntando, é que Jesus só volta quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Olha, aí vem uma questão, porque Mateus 24 diz assim: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações.
depois virá o fim. Ah, alguns estudiosos, alguns teólogos, ele diz que esse evangelho do reino que será pregado a todas as nações depois virá o fim, esse será um evangelho que será pregado no período da grande tribulação. Por quê? É, eu, é, eu acho que, embora às vezes hoje tem nações que às vezes não têm o evangelho, mas eu penso que ah, eu acho que todas as nações já foram evangelizadas. Você acha que todo mundo que tá aqui no mundo já conhece Cristo? Não, é, essa questão aí é o seguinte: há nações, por exemplo, hoje a China é fechada, mas a China já foi evangelizada. Então por que Jesus não voltou ainda? Não, não. Mas isso aí, mas é por isso que eu estou dizendo que eu fazer essa afirmação que enquanto o evangelho não for pregado para todo mundo, Jesus não volta, eu acho que não está uma afirmação correta. Aí que eu estou falando que alguns teólogos disseram que esse evangelho do reino, o que será pregado a todas as nações, depois virá o fim. Então, eles afirmam que esse evangelho do reino é um evangelho que será pregado no período da tribulação. Não será um evangelho que não será esse evangelho. Esse será o evangelho, porém, com algumas diferenças, alguma coisa assim, mas um evangelho que será pregado no período da tribulação, da grande tribulação, porque haverá pregação do evangelho no período da grande tribulação. Então, é igual eu estou te falando, eu fico nessa aí. Eu acho que tem nações hoje que o evangelho não está lá. Mas, de repente, não é nem porque eles não conhecem o evangelho. Já foram evangelizados, né? De repente conhece. Por exemplo, eu acho que tem nações parece na África que lá não tem evangelho. Mas nações que já foram evangelizadas há muitos anos. Uhum. Porque é uma situação em que ocorre o seguinte. Vamos falar aqui, a Inglaterra e a França já foram berços de avivamentos. O evangelho já foi, o evangelho varreu a Inglaterra. Varreu no sentido todo mundo. E da Inglaterra espalhou pelo mundo. E hoje a Inglaterra tem poucos cristãos. Corre o risco, segundo os estudiosos, de chegar um tempo que a Inglaterra não tem um cristão. Hoje, Inglaterra e França, me parece, né? Hoje, o que domina lá, o que é lá hoje? Em termos de religião. O que é aí, Marcão? Os muçulmanos. Então, digamos que chega daqui a 50 anos, a Inglaterra é um país que precisa ser evangelizado. Já foram. Mas já foram evangelizados. Então, Assim, Jesus isso não é queria uma opinião voltar. minha. Isso é uma opinião minha. Assim, um ciclo. Brasil, o evangelho chegou aqui. Brasil foi descoberto em 1500. O evangelho chegou aqui em 1900. Não, chegou antes. Né? O movimento pentecostal chegou em 1910. Mas o evangelho chegou antes. O evangelho chegou. Então, o evangelho chegou aqui no Brasil. E espalhou no Brasil todo. O evangelho hoje está no Brasil todo. Todo. Mas, segundo os estudiosos, já existe uma preocupação em relação às nossas igrejas hoje e daqui a alguns anos, de repente, vai estar precisando de vir missionário evangelizar aqui. Pastor, mas por exemplo,
tem países hoje em dia que não pode pregar mais a palavra. O exemplo Aí, desse é a Coreia do Norte. Mas já Não, foram. mas por exemplo, pode ter sido evangelizado, mas por exemplo, pessoas novas, por exemplo, Não seria injusto com crianças, elas? Tá. crianças, Nasceram? elas não seriam evangelizadas porque o país, por exemplo, tem uns países, não sei quais, né? Mas tem alguns países que eu já ouvi falar que a palavra é proibida. É A Coreia do proibido Norte pregar, é proibido. Eu acho que é o por que está exemplo. em primeiro lugar, né, A Coreia de do Norte é repressão uma ao ditadura. evangelho. Mas então, ah, aí a gente vai fazer aqui duas colocações, que eu gosto de fazer as colocações para raciocínio, né? Aí, igual você está dizendo, mas o evangelho precisa ser pregado lá. Digamos assim, o evangelho precisa ser pregado lá para Jesus voltar. Bom, mas nesse tempo que está sem a pregação do evangelho lá, e os que morreram? E os que morreram agora, esse tempo que não tem pregação do evangelho lá? Porque aí, vamos pregar porque os que estão nascendo lá, então já precisa de evangelho. Claro que nós precisamos de evangelizar. E eu não estou falando isso que não precisa, não. Precisa de evangelizar. Só que aí eu estou fazendo, estou chamando aqui para um raciocínio. Mas aí o que a gente entende é o seguinte: Jesus é justo, é um justo juiz. Porque eu vou entrar até numa outra questão, que a gente aí não precisa nem ir fora do país. Eu acho que hoje nós não temos, mas de repente ainda temos tribos indígenas no Amazônia que não foram evangelizadas, que não conhecem o evangelho. E como que fica essa situação? Como que elas ficam diante de Deus? Agora a Laís vai responder para nós. Eu? Eles serão. Então a Melissa responde. A Laila responde. Ai, gente, as nações que não. Tava escrevendo. Que não É. aceitaram Que não Jesus. aceitaram É. Jesus. Seria. Julgadas. Elas seriam julgadas justamente. Porque não aceitaram Seriam Jesus. Mas, por julgadas e exemplo, De forma condenadas? justa. Não, mas por exemplo, pastor. Não É, aceitou Mas ela Jesus, não creu. Mas ela nunca ouviu falar de Jesus. E Mas, tem por essa exemplo, questão. nunca ninguém pregou pra essa. Ela É, nunca tem essa ouviu a questão palavra de também. Deus. Aí eu que quero saber, ué. Como É, a ela condenação iria dela vai acreditar ser numa mais coisa que ela fraca? nunca ouviu? Então, aí o Marco Júnior está respondendo ali, tá lá em Romanos, os que morreram sem lei, ou sem lei serão julgados. Os que morreram sem o evangelho, eles receberão um julgamento. Não um julgamento igual para mim, Sabe? que Evangelho. conheço o evangelho. Por quê? Aí está lá em Romanos, né? Que todo ser humano, mesmo que ele não conheça o evangelho, ah, Deus colocou no homem um negócio chamado ciência. E que as pessoas, mesmo não conhecendo o evangelho, eles sabem o que que é certo e o que que é. Então, os que não tiveram lei, sem lei serão julgados. Os que tiveram lei, pela lei serão julgados. Aí eu vou complementar aqui. Os que tiveram o evangelho serão julgados segundo o que está no evangelho. E os que não tiveram receberão um julgamento também. Eu imagino que nem todos serão condenados e que também nem todos serão salvos. Mas, por exemplo, pastor, tem uma pessoa lá que nunca ouviu do evangelho, mas ela sempre seguiu as leis, por exemplo. As É leis isso. do país, por exemplo. Só que ela nunca ouviu falar do evangelho. Ela seria salva? É uma pessoa boa que faz Isso, bem uma pra pessoa todo boa, que mundo. sai educada com todo mundo. Não, eu não digo uma pessoa boa. Eu vou dizer assim, uma pessoa que, embora
embora ele nasceu em pecado, é mais uma pessoa que não viva na prática do pecado. Porque é aquilo que eu falei, a Bíblia diz que Deus, que todo ser humano, ele tem consciência do que é certo e do que, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar do evangelho. Ele sabe o que que é certo e o que que é errado. Aí, se ele sabe o que que é certo e o que que é errado, então mesmo sem conhecer, ele procurou fazer o que é certo, então ele vai ser julgado por uma lei, né? Ele não teve conhecimento, né? Então como que ele ia crer se nunca falou para ele, se ele nunca ouviu? Mas ele tem um juiz dentro dele. E esse juiz, essa consciência dele fala para ele o que que é certo e o que que é errado. Então, se ele procurou viver de uma maneira correta, ele vai ter um julgamento e de repente ele pode ser salvo. E, vamos dizer, umas coisas aí eu deixo para Jesus, né? A gente dá a opinião, né, Marcos? Ô, Vai elucidar essa questão aí. Romanos 2,12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aí, na sequência aí, o é 2:12, ou se é antes, vou abrir aqui. 13. Eu vou Eu abrir leio. aqui. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ainda não é esse, hein? Eu vou procurar aqui sobre aquela questão que eu te falei. Você está lendo. É 2? Não, então não é 2 mesmo? Não, eu falo de um versículo. Mas o que está escrito no 15? Os quais mostram a obra de lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendê-los. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, é 2? 2:15. É... Tá, eu vou ler o 14. Você já leu aí o 13? Não são justos diante de Deus os ouvidores da lei, mas serão justificados os observadores da lei. Quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, esses não tendo lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, dando à sua consciência disso testemunho, e entre si, acusando-os ou defendendo-os seus raciocínios, no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, há de julgar as coisas ocultas dos homens por Jesus Cristo. Então, no ser humano, que é aqui que eu estava falando, existe uma lei imprimida por Deus no coração do ser humano, na consciência do ser humano, que ele sabe o que que é certo e o que que é errado. E claro que a gente precisa de Jesus para ser salvo, porque para a questão de perdão dos nossos pecados. Aí, mas a gente está falando de pessoas que não ouviram o evangelho. Se eles não ouviram, será que Deus é injusto então de condená-los sem ter tido uma oportunidade? Não é isso que é a questão? Então, eu acho que não condenará. Mas eles serão julgados assim, de uma maneira assim, a maneira que eles viveram, segundo a consciência deles. Porque a consciência deles falou, ó, digamos assim, ó, você não pode matar.
E a consciência de qualquer homem fala com ele que ele não pode. A consciência de qualquer homem fala que, ó, tá pega. A consciência dele fala com ele. Ele não precisa de conhecer o evangelho para isso. Então, se ele teve esse zelo, então eu entendo que ele receberá uma forma de julgamento. Porque existe aqui também aí um outro versículo que Deus, pode aí abrir Romanos aí, Romanos capítulo 1, versículo 18, a seguir, que diz assim: a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça daqueles que retêm a verdade e a injustiça. Agora presta atenção. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, neles está manifesto, pois Deus lhe manifestou. As perfeições invisíveis dele, as perfeições invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se vê desde a criação do mundo, sendo percebidas pelas suas obras para que eles sejam inexcusáveis. Eu vou explicar, né? Porquanto conhecendo a Deus, não tá. Aqui está dizendo que porque a gente está entrando aqui num outro assunto, é sobre a maneira que Deus se revela ao homem. Então, Deus se revela ao homem através da sua palavra. A maior revelação é através de Jesus Cristo. Mas também uma das formas de Deus revelar ao homem é através da criação. O que está dizendo. E as perfeições invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se vê desde a criação do mundo, sendo percebidas pelas suas obras, para que eles sejam inexcusáveis. Então, está dizendo aqui que o poder de Deus, a divindade de Deus, se vê pelas obras que foram criadas para que os homens se tornem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Então, porque a criação, outra forma de Deus se revelar. Pastor, eu vou pegar de exemplo de novo a ditadura norte-coreana. Vamos supor, a pessoa, ela crê em Jesus, tem fé, acredita, é uma pessoa justa, mas como o país lá tem as leis dele, aí vamos supor, ela continua seguindo a ditadura por medo da morte ou trabalho forçado no campo, que é as punições de lá, assim. Ela não é salva, né? Ou é? Eu não entendi sobre a questão que você falou, seguir a ditadura. E seguir o que seria precisamente? Porque assim, É, ah, a ditadura de lá tem. eu vou deixar, de repente, eu te ajudo aí. Ah, eles É, proíbem o cristianismo, mas é, de repente a pessoa, igual você falou, ele pode ser um cristão lá sem se declarar. É isso, mais ou menos, se eu estou entendendo a sua pergunta. Porque a que você falou sobre a questão dele seguir a ditadura. Mas me parece, eu não posso afirmar, que a ditadura lá parece que ela não te obriga a seguir outra coisa também, não. Porque existe ditadura, como Daniel lá na Babilônia, né? Eu tinha que seguir os deuses lá, e no dia que o homem cismou lá, que ele faz uma estátua lá para ele, falou que eles tinham que adorar ele. Né? Mas eu acho que é uma questão que não acontece na Coreia do Norte. a questão, o cristianismo lá é sim proibido na O Coreia, sim. cristianismo é proibido. Mas igual você falou, mas digamos que alguém, que é até difícil, né, a gente falar, mas que alguém criou em Jesus, porque criou como, né? Que de repente ninguém falou, como que ele tomou conhecimento. Mas, né? É, vou ficar só dentro da pergunta sua, né? Se ele
se essa pessoa segue a Jesus, ele creu em Jesus, ele conheceu Jesus. Só ele não declara, ele não. Hum, ah, eu creio que se ele creu e se ele segue o que ele acha que é o ensinamento de Jesus lá, porque ele não tem nada para ele pegar, para ele ver o que que é. Então, eu creio que é salvo. Se ele creu em Jesus, eu creio que é salvo, né? Pastor, assim, eu tenho uma dúvida sobre uma questão. Por exemplo, mudando um pouco de assunto do que o senhor estava falando. Por exemplo, tem uma pessoa que seguiu a Deus, tudo, desde que nasceu. Só que aí, minutos antes dela morrer, ela pecou. Ela iria ser salva? Você vai ser julgado de acordo com as obras. É. Mas essa pessoa então vai ter esperança? Aí, Não. Tem não vai ser esperança salva? Não, para a obra não tem esperança, não. Não, eu digo Como? assim. Como? Tipo assim. Não, ela vai ter esperança que Jesus vai voltar. Aí ela peca. Um pecadinho. hum, Ela vai ser julgada? Porque, por exemplo, pastor, a pessoa seguiu a Deus a vida inteira, desde que nasceu. Aí ela vai ter Até esperança os que últimos Jesus minutos. volte. Aí Isso. ela já vai saber que Jesus vai voltar um dia, e etc e tal. Só que aí, minutos antes dela morrer, ela peca. Vamos supor, tipo assim, ela vai morrer, aí ela mentiu. Ou cometeu um pecado maior. Não tão maior, mas. fica mais fácil, né, pra gente responder. É robô. Vai. Roubou. Ela. Ensinamento. Vai roubar? Não, mas por exemplo. Mas tá bom, Não, vai. por exemplo. Vai. Mas ela tá falando de pecado. Olha, em Ezequiel está escrito assim, é que se o ímpio, se o justo pecar, vou fazer até as duas colocações que está no livro de Ezequiel. Se o justo pecar e morrer no seu pecado, ou ele pecou e ele foi avisado do seu pecado e ele não se converteu, então ele morrerá no seu pecado. E aí a gente vê a outra parte. Então, o justo, ele pecou, ele tomou o conhecimento que ele pecou, mas morreu no seu pecado. Deus vai tratar com ele, condenado. Enquanto o ímpio, se o ímpio for avisado do seu pecado e converter do seu pecado, ele não teve nenhuma vida para trás de coisa certa. E vai ser salvo. Eu não sei se entendeu a minha colocação. O ímpio, uma pessoa que até hoje não quis Deus, não quis. Mas, de um momento para o outro, né, e você está lá falando com ele, e fala assim, aí, digamos, se caiu, eu quero. Não, eu entendo. Não. Só que acabou de aceitar Jesus, deu um infarto fulminante. Salvo. Mas Agora, o cristão. É cristão. Tá lá. Mas pecou. Pecou contra Deus. Não arrependeu do pecado. E ele morreu? mas, por exemplo. Inferno? Não morreu, hein? Não, mas, por exemplo, pastor. A pessoa pecou. Porque o tempo. Pecou 1 segundo antes de morrer. Não teve tempo de Não teve arrepender. tempo nem de se arrepender. Mas teve Mas tempo de Deus é pecar. onisciente, né? Ele vai saber se arrependeu ou não. Verdade. Ele teve tempo de pecar.
É, são questões que a gente tem a colocação bíblica, né? Agora, quem conhece perfeitamente o que aconteceu antes, depois, ou quem conhece verdadeiramente a nossa vida, Mas todo mundo peca, uai. Pastor, por Falando exemplo, assim, nós somos hein? pecadores. todo mundo peca. Entendeu? Se eu acabei de pecar, que a gente peca todo dia. Eu acabei de pecar, Jesus volta. Entendeu? Ué. Eu acho que é isso que ela quis dizer. É. Isso, por exemplo, se eu seguir o, todos, a sua vida inteira, Jesus, aí no final. Mas É. tempo de seguir Jesus não garante, não, é. Não, uai, mas todo mundo peca. Ela tá falando é isso, entendeu? Tá. Você serve a Jesus, você tem esperança que vai morar no céu. Sim. Então, mas você peca todo dia. Peca? Você não peca, não? Não sei, velho. O que eu faço? Uai, você Ué. sabe. Ué, Jesus vai voltar. Eu acho que vai pro céu. Sim. olha, deixa eu te falar uma coisa. Ah, nós somos pecadores. E a gente falar que a gente peca todo dia, peca toda hora, isso é porque a gente quer minimizar a responsabilidade da gente. Eu não estou dizendo que a gente não peca. Peca sim. Mas você fala, não, eu peco todo dia, eu peco toda hora. Mano. Só de eu virar para lá, eu tô pecando. Não, então você tá ruim. E às vezes é a condição que muitas pessoas estão vivendo hoje. Porque as pessoas hoje não querem se encher de Deus. Às vezes essa colocação é tipo assim, ela vai querer pecar o dia inteiro e aí no fim do dia ela vai pedir perdão. É porque a Bíblia diz assim, olha. Porque se pecarmos voluntariamente, digamos, o que eu coloco aqui para nós aqui, que eu posso falar? Roubar. Hein? Roubar. Você vai roubar porque você quer. Não, mas eu vou colocar vamos colocar uma coisa que às vezes a gente faz até um pouco meio sem sentir. A gente sabe que tá errado, mas Mentir? faz. Mentir? Mentir. O que aconteceu com... O que está acontecendo com os cristãos hoje? Eles não estão levando em conta que mentir é pecado. Porque se eu falo mentira voluntariamente, descaradamente, eu não estou falando uma mentira por um acidente. Eu falo porque eu quero me livrar de uma coisa, eu falo porque eu quero esconder de outro. Ué, você acha que esse pecado aí Deus está passando a mão por cima e deixando de lado? Ah, não tá não, ué. Porque igual você falou, a gente peca todo dia, mas se eu estou mentindo todo dia, Hebreus está escrito lá que se pecarmos voluntariamente, não tem sacrifício para nós, não. Porque o sacrifício já foi feito. E Jesus me libertou. E se eu continuar na prática, Também, tipo assim, essas pessoas que continuam na prática, elas pecam porque quer e elas sabem que tá magoando o coração de Deus. Aquelas pessoas que realmente querem agradar a Deus, não vai querer magoar ele. sim, eu olho por esse lado sobre a questão eu pecar e magoar a Deus, mas eu olho muito por um outro lado também. Eu pecar e ficar sem a presença de Deus. Porque quando eu peco, não é que Deus esconde. O pecado afasta. faz separação. É eu que afasto. Não é o Espírito Santo que se afasta de você, não? Não. Não. É você. Porque quando aí a gente peca, aí de repente a gente gostou até do pecado. Às vezes a consciência ou até o Espírito Santo está falando com a gente. Porque se eu pecar, o Espírito Santo saiu fora de mim? Não, então ele não está me ajudando, é. Não, na hora que antes de eu pecar, o Espírito Santo está falando comigo. Eu terminei de pecar, o Espírito Santo está falando comigo. Tem 2 dias que eu pequei, o Espírito Santo está falando comigo que eu preciso de consertar. E não consegue. E eu tô resistindo, e eu não tô consertando. Ou de repente, Jesus. Mas lá vai fazer de novo. Não foi?
Foi pego. Então, não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Então, a gente, hoje, as pessoas estão minimizando muito o efeito do. Mas a gente peca todo. Aí eu saio ali na rua, eu tô pecando. Você tá pecando por quê? Então você tá ruim, você tá na carne. Você tá na carne. Você tá na carne, você não tem nada de espírito no seu, ué. Não tem nada, ué. Porque se eu olhar pra televisão, eu tô pecando. Eu abri aqui a internet, de repente eu tô num site aqui que não pode. E eu todo dia eu tô fazendo isso. Eu tô pecando voluntário. Eu tenho consciência do que eu tô fazendo. Mas se eu tô agora, de repente, cometendo um pecado que eu não tenho consciência que aquilo é pecado, é um tanto diferente. Mas se eu tenho, Mas, por exemplo, pastor, você que eu pode tava... parar de pecar. Por exemplo, do que eu tava falando, Hum. a pessoa, por exemplo, mentiu. Não por querer. Tipo assim, não negociando. Igual você falou, sem pensar, por exemplo. É. Aí vai, ela mentiu e Jesus volta. Ela vai pro céu? Olha, é difícil a pessoa mentir sem pensar. Eu vou explicar por quê. Porque quando eu minto, eu estou querendo me justificar de alguma coisa, eu estou querendo mudar uma situação, mudar uma verdade. E para mim mentir, normalmente eu estou querendo mudar alguma coisa, eu faço um plano primeiro. Ninguém mente assim do nada. Do nada. Não. Por exemplo, aí eu vou fazer aqui uma colocação. Digamos que você teria que estar na igreja hoje, meio-dia. Estava tudo combinado, deixa um ensaio, tudo e tudo. Mas aí você tá em casa. Tá lá, daí a pouco você tá batendo papo lá, tranquilo lá, mais alguém lá, mais o namorado, né? É. Você tá lá. Aí quando você assustou, nossa Deus, meio-dia, ai, ai, ai. Tá. Aí você fala, não, digamos que aí, tô fazendo aqui, Melissa e Laila que tá na responsabilidade lá. Aí, ai meu Deus do céu, e agora, como é que eu vou fazer? Não, a Melissa vai ligar pra mim, vai achar. Ela vai me tirar, ela não vai deixar eu fazer parte daquilo lá. Gente, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Aí ela vai, atende, oi. Ô, Laís, você não veio, meu irmão? Tá? Não, foi porque a mãe pediu para mim ficar aqui em casa, que a mãe saiu e não tinha ninguém aqui em casa, e não podia, então eu tinha que ficar aqui. Nossa, eu tô até chorando aqui, né? Você premeditou para falar mentira. Por que você não falou logo a verdade? Por que você não foi sincera? Mas você tá mentindo para escapar e para ela falou, tadinha dela, né? Não, vamos dar uma oportunidade para ela, não, que ela queria tanto vir, tá até chorando lá. Então, é por isso que eu tô falando que eu acho difícil a gente falar uma mentira sem premeditar. Hein? É que normalmente os pecados que a gente comete, primeiro, ele tem, é bíblico isso aí. Tiago, capítulo 1. Todo pecado que a gente comete, ele parte de dentro da gente. Ele parte de dentro, não é de fora. Todo pecado que a gente comete. Ninguém peca sem planejar antes. Digamos que pode acontecer. Vamos falar que nem vou ficar essa mentira mais não, né? Isso aí já. Vamos pegar aqui um robô.
E você lá vai passando na rua e de repente você viu lá o celular tá na janela de alguém que estava na janela, esqueceu o celular lá. E o celular vai passando, ó. Aí você pegou o celular sem pensar. Foi uma coisa muito rápida. Mas aí você lá vai na frente com o celular na mão. Aí a sua mente começa a falar com você. Você tem a oportunidade de voltar e pôr ele lá. Você tem a oportunidade de continuar com ele e criar uma mentira. Que aí você vai ter que. Aí você já fez o roubo do roubo, você vai ter que partir para uma mentira. Para justificar para os outros por que você está com aquele celular. Né? Então pode acontecer acidentalmente assim, porque você fez sem pensar. Não é que você não sabia que era pecado, mas você fez sem pensar. Você fez sim no. Né? Você fez sim. Mas mesmo assim não deixou de ser pecado. Entendeu? Mesmo assim, não deixou de ser pecado. Ué. Isel, pastor, você quer falar mais alguma coisa? Pera Foi aí, eu que tenho me- uma foi- coisa pra falar. Pode falar. Pastor, voltando pro assunto do arrebatamento, por exemplo. Ah, Voltando pro assunto do Eu já estava no arrebatamento. céu e descendo, agora do rodão aqui arrebatamento, na terra. do arrebatamento e da tribulação. A gente, Então, por começa de exemplo, novo. sobre o assunto do arrebatamento e da tribulação. A gente sabe que o povo fala que vai tocar 7 trombetas e aí nós seremos arrebatados. Só que aí, eu imagino, por exemplo, após a tribulação, irá tocar 7 trombetas. E aí, eu acho que será a ira de Deus, que cairá, por exemplo, o primeiro anjo tocou sua trombeta e foi lançado sobre a terra uma chuva de pedra e fogo. Aí eu quero que o senhor explique essa parte, por exemplo. Formos arrebatados, primeiro, quando formos arrebatados. Nós, nós iremos escutar as 7 trombetas. Será 7 trombetas? Ou será só uma trombeta e só o céu irá escutar? Nós não iremos escutar. Não, mas Ah, por exemplo, porque tem umas 7 trombetas que irá tocar depois do arrebatamento. É na tribo. Mas nós não vai estar lá pra escutar, não é? Não, claro que não, né? uai. Mas, por exemplo, será 7 trombetas que irá tocar e nós iremos escutar? não, essa a minha mãe já falou, né? Ela respondeu lá, é que essas 7 trombetas será no período da grande tribulação. Até mesmo porque a trombeta do arrebatamento, segundo está lá, 1 Tessalonicenses, é uma só. Vai estar no céu, a gente vai escutar. Vai querer estar aqui para escutar? Eu não. Então Vamos foi isso. finalizar? Ah, passou. Eu só finalizando aqui. No início que quando você estava a falando sobre última o seu pergunta. ministério, você falou sobre o seu chamado. Vamos supor que eu tenho um chamado e eu rejeitei ele. Vamos supor, eu tenho um chamado para liderar. Eu vou ser condenada por isso ou não? Mesmo eu sendo uma pessoa justa. Eu rejeitei o chamado de Deus. É, a pergunta é se você vai ser condenada porque não aceitou o chamado de Deus. Então, aí você especificou o chamado para liderança, para liderar alguma coisa. Eu entendo assim que a gente tem esses dois chamados, digamos assim. Que o primeiro é um chamado para ser salvo. E esse chamado para ser salvo, então, eu entendo que ele é independente de eu aceitar um chamado de Deus para liderar, para fazer alguma coisa. Então, eu entendo que não tem condenação. Se eu não atendi o chamado de Deus para liderar alguma coisa lá na igreja, em termos de ser condenado e perder a salvação, não. Amém? É, aí vem a questão do galardão. Você vai deixar de
receber o seu galardão lá na eternidade. E na verdade, mesmo aqui na Terra, você pode deixar de repente, você não alcançar algumas coisas, porque às vezes a gente pensa assim, eh, alguém diz assim, né? Já pode falar, né? Alguém diz assim, já ouvi até pastores falar assim, é, ah, eu deixei tudo para servir Jesus, eu deixei tudo para ser pastor, atender o chamado pastoral, e eu podia estar rico hoje, eu podia ter carro novo, eu podia ter mansão, eu podia ter fazenda, mas eu deixei tudo para atender o meu chamado pastoral. Enfim, hoje, então eu deixei de angariar, de conquistar aqui na vida material, para atender o meu chamado pastoral. Então, quando a pessoa diz assim, eu deixei tudo, eu podia ter carro, isso, ter aquilo, quem falou que ele podia ter? Pois é, mas Cabeça. a pessoa põe isso na mente Aham, cabeça como dele. se ele fosse o dono da própria vida, né? Que se ele não tivesse atendido o chamado pastoral, ele estava negociando, granjeando e ele estava muito rico. Não, quem sabe, ele poderia estar pobre, poderia ter nada, poderia ter já ter morrido. Então eu acho que é uma palavra assim que ela não fecha bem, né? E voltando sobre a questão de você não aceitar, olha, agora vem uma outra coisa. Normalmente, quando a gente encontra com Jesus e que a gente realmente tem um chamado, uma vocação da parte de Deus, a gente não rejeita, não. Porque, na verdade, é um trabalhar de Deus na vida da gente. Claro que quando a gente acaba, às vezes, rejeitando um chamado, uma vocação de Deus, é porque, na verdade, você não está simplesmente rejeitando. É porque também a sua vida espiritual, a sua vida de comunhão com Deus, ela não está bem. Ela não está boa. Porque se ela estiver boa, você quer fazer à vontade. Entendi. Finalizar então? Então foi isso, gente, nosso podcast aqui do Mais Bíblico Paulino. Siga a gente nas nossas redes sociais, @Sinfonia de Louvor e @ADECMatipó. E foi isso, gente. Fiquem com Deus. Que Deus continue abençoando cada um e assistiu a gente aqui até o final.